Está no ar o seu programa Amanhã na TVS de hoje e em cima da mesa temos a mulher e a sua evolução na sociedade são tomense. Como a convidada temos a Dalila Villanova, que vem conversar conosco hoje justamente para falarmos um pouco sobre a mulher e, consequentemente, a sua evolução em São Tomé e Príncipe, afinal de contas, por ser o país onde nós nos encontramos e do país onde somos. Dalila Villanova, muito bom dia, obrigado por estar cá conosco. Bom dia. E já agora, felicitar as mulheres por este mês maravilhoso, em especial ao dia. Comece por nos dizer, na sua opinião, como é que está a mulher hoje na nossa sociedade, antes de nós comentarmos o passado. Bom dia, Bom dia. Abdulai, muito obrigada pelo convite. Bom dia aos telespectadores aí em casa. Não desejaria um feliz dia da mulher, nem um feliz mês da mulher, mas desejaria que esse mês, que este dia sirva-nos de reflexão. Para nós refletirmos o que é que nós já conseguimos conquistar, onde é que nós estamos, se é onde nós queremos estar e o que é que falta para nós chegarmos onde queremos chegar. E então é esse espírito que eu peço a todas as mulheres. Hoje muitas vemos um momento para partir o bolo, para abrir uma garrafa de champanhe. Ok, pelas conquistas devemos sim celebrar as pequenas conquistas. No entanto, é bom também pararmos e analisarmos um pouco, vermos o que ainda falta para nós alcançarmos. Ok, falando nesse momento da mulher, do meu ponto de vista da mulher em São Tomé e Príncipe, nós temos visto mulheres assumir grandes papéis na nossa sociedade, a ter posicionamentos que outrora não tinham e também a desenvolver, não é, várias atividades que anteriormente não desenvolviam. Por exemplo, nesse momento nós temos uma mulher que é inspetora da Polícia Nacional, é a primeira vez na nossa história. Nós temos também uma mulher que é comandante de trânsito, que é a mesma mulher, a Sheila Nascimento, o qual vai o meu carinho, o meu abraço, que acho que é quase pioneira em muitas áreas na Polícia Nacional, porque eu sei que também foi a primeira mulher a assumir o comando distrital, foi comandante distrital de Mesoche, foi comandante distrital de Cantagalo e agora é comandante de trânsito. Então, temos que nos alegrar com essas conquistas e felicitar e esperar que mais mulheres venham a assumir e venham a se posicionar na sociedade santomense. Correto. Falou do posicionamento, o seu enquadramento a nível institucional. Entende que a mulher precisa fazer mais para conquistar o seu espaço cada vez mais? Olha, nós precisamos sempre fazer mais, não é? É-nos exigido sempre fazer mais, porque nós sabemos que nada vai nos ser dado de bandeja, então nós temos que lutar para conquistar, o que acaba por nos sufocar um pouco, que acaba por nos pesar um pouco, porque nós sabemos que nessa luta pelo nosso lugar da sociedade, nós acabamos também por carregar as costas como é que eu posso dizer, algo que não corre tão bem enquanto lutamos. Por isso nós ouvimos comentários hoje em dia que as crianças estão a ser mal criadas, mal educadas, porque as mães, com essa coisa Exato. de igualdade de gênero, as mulheres não têm feito o seu papel de mãe. Então, isso acaba por nos pesar um pouco, que apesar de nós queremos conquistar lugar na sociedade, nós acabamos também por acumular outras funções, outras tarefas, que eu até chego a dizer que nós acabamos por ter, se calhar, uma jornada tripla, não apenas dupla, mas tripla, para nós conseguirmos ter verdadeiramente o nosso um posicionamento a nível social e não só. Correto. Há hoje o Ministério da Mulher, Ministério do dos Direito Direitos da Mulher.
Com que olhos vê isto? Eu vejo esse ministério como um ministério que vem, de certa forma, a ajudar, não é, a promover mais as questões não apenas da mulher, mas do gênero em São Tomé e Príncipe, porque nós não podemos nos esquecer que quando nós falamos dos direitos da mulher, por aí fora, nós não estamos apenas a falar da mulher em si, mas sim numa questão que envolve todos os grupos integrantes da sociedade. Eu falo tanto homens como mulher, porque todos acabam por ganhar, por tirar benefício desta causa. Porque, por exemplo, o Ministério dos Direitos da Mulher acabaria não só por trabalhar as questões estritamente ligadas à mulher, mas também a essa questão do gênero, não é? Mas nós não podemos ser aqui, não podemos fingir que as coisas não existem, não podemos fingir que não é a realidade, que durante muito tempo as mulheres foram sendo esquecidas. Então é preciso haver aqui um equilíbrio, claro, um equilíbrio sem exagero, não é? Para nós não chegarmos ao ponto, como aconteceu, salvo em Moçambique, os homens saíram à rua para manifestar, Exato. para manifestarem porque estavam a ser agredidos por mulheres, estavam a ser espancados, sofriam violência doméstica, do mais. Havia um testemunho que o homem dizia que ele chegou a casa tarde e pronto, estou a rir, mas a mulher deu banho de água quente. Isso é algo que nós não podemos tolerar, não podemos aceitar, não podemos chegar a esse extremismo. Nós não queremos aqui extremos na sociedade samblense, nós queremos um equilíbrio, onde os dois grupos, onde todos consigam conviver em harmonia, encontrar um denominador comum, porque tanto homem como mulher nós queremos o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Então nós não queremos aqui a luta, não queremos choques. Claro que muitas vezes, às vezes teremos que ir à luta para conseguirmos conquistar o nosso espaço, mas termos sempre em mente que o que nos une, o nosso denominador comum é o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Correto. A Assembleia Nacional, depois de muitos anos, volta a ter uma mulher como representante, ou seja, presidente. Quando soube desta composição parlamentar, qual foi a sua apreciação? Olha, a questão da Assembleia Nacional, não só a Assembleia Nacional, também falando nesse momento, já tivemos também ministra dos Negócios Estrangeiros, são pastas que tradicionalmente são vistas como masculinos, não é? Porque parte do princípio que alguém, para conseguir, não é, ocupar aquelas pastas, tinham que ser machos, tinham que ser fortes. Quando reinava, não é, a questão da guerra, não é, da luta, onde quem vencia era o mais forte. Mas hoje nós sabemos que na diplomacia, não é, e na política também internacional, o que vence é aquela pessoa que tem a capacidade de persuadir o outro, não é? Não pela força, mas tem a capacidade de atrair o outro pela conversa, consegue fazer com que o outro faça o que ele queira sem propriamente partir para a violência. Daí que eu acho bastante interessante ter a figura de uma mulher, porque nós sabemos que tradicionalmente, modéstia à parte, não é? Tradicionalmente, nós, mulheres, acabamos por ter aquele lado mais sensível, não é? Aquele lado de querer menos conflito, e por aí fora. Não estou a dizer daquelas mulheres que depois se masculinizam, não é? E tentam seguir as pesadas dos homens e por aí fora, mas aquelas mulheres que tentam trazer um dom de mais, como posso dizer, mais sensível a essas questões. Então eu acabo por ver que é uma mais-valia porque tem permitido as mulheres com as suas características também darem as suas contribuições. Por isso acredito que o país só tem a ganhar, e também não só a nível nacional, mas também a nível internacional. A questão da igualdade e equidade, acha que o país tem pelo menos andado neste ritmo, a questão da igualdade e equidade de género? Tem conseguido dar resposta ao país em relação a isso? Acredito que tem tentado,
apesar, não é, da nossa Constituição ser clara, não é, dar-nos direitos iguais, não é, na prática nós acabamos por ver que não é assim que funciona, não é? Porque falar da igualdade é completamente diferente de falar da equidade. Mas nós, por exemplo, temos a recente lei da paridade, não é, que foi aprovada, que muitos homens veem como um bicho de sete cabeças, que eu considero simplesmente por não conhecerem a tal lei, porque a lei não fala apenas de 40% de mulheres, fala de 40% do grupo que tiver mais desfavorecido. Não é? Imagina que daqui a 20 anos haja mais mulheres que homens. Os homens também podem segurar aquela lei, porque a lei garante 40% para o grupo que tiver mais desfavorecido. Então, se calhar é falta um bocadinho mais de conhecimento nessa matéria, mas eu acredito que esta lei também vem trazer-nos um bocadinho de equidade, porque apesar de ser de igualdade, né, ser garantida na nossa Constituição e nas outras leis que nós temos, eu vejo que a lei da paridade vem trazer um equilíbrio, uma equidade. Por quê? Porque vem igualar as necessidades. Porque as necessidades entre os grupos, entre o homem e a mulher, entre o gênero masculino e feminino, são diferentes. E eu não posso colocar as mesmas coisas aos grupos diferenciados. Por exemplo, nós falamos em questão de promover a igualdade de gênero em inúmeras questões. Há funções, por exemplo, que não basta só abrir portas às mulheres e dizer que estamos a garantir a igualdade de gênero, a igualdade e a equidade de gênero. Estão a garantir a igualdade, mas não a equidade. Porque é preciso ver se naquelas funções têm todos os requisitos garantidos para que a mulher possa exercer plenamente. Por exemplo, falando da questão de cargos ou de funções que exigem longas distâncias e longos dias fora de casa, não é? Estamos a garantir certas condições de necessidades básicas para as mulheres. Nós sabemos que os homens, praticamente, imaginemos numa área, está fora de casa, é fácil, né? Em qualquer poste consegue urinar. Muito bem. Mas a mulher tem outras necessidades por detrás, tem que se limpar. Falando, por exemplo, daqueles períodos que a mulher se encontra menstruada, não é? Há todo um conjunto. Será que há casa de banho para que ela se possa trocar em segurança, para que ela possa fazer a sua higiene em segurança? São todas essas questões que nós precisamos ver para depois analisarmos se estamos mesmo a garantir a igualdade e equidade na sociedade santomense. Porque, por exemplo, eu às vezes, ainda há dias estive no Hospital Central, algo que me fez ficar chocada, não é a primeira vez. Esse é um problema que já vem de há muito tempo, é aquela casa de banho lá das urgências. A porta não fecha. A porta não fecha. Todos têm direito, têm acesso à urgência do Hospital Central. Mas enquanto estiver ali, à espera de ser atendida, a mulher precisa de ir à casa de banho. Imagina. Se ela está um bocadinho debilitada, aquela porta não fecha. Imagina que ela ainda está no período menstrual. Que ela precisa de se trocar. Nós sabemos que muitas vezes vamos ali e passamos ali um bom tempo. Como é que vai ser? Como é que estamos a garantir esses direitos à mulher? Por isso, reforçando a tua resposta à tua outra pergunta, faz todo o sentido nós temos um Ministério dos Direitos da Mulher. Correto. Nós temos também a questão da globalização. E em relação a esta questão, a mulher se tem também aproveitado, tanto quanto mulher quanto homem, mas especificamente a mulher, por tratarmos da sua evolução em São Tomé e Príncipe, a questão da globalização. Como é que encara, ou a sua opinião em relação a este processo mediante o comportamento das mulheres hoje em dia, partindo pela juventude que amanhã será o garante dos nossos filhos?
Não só das mulheres, o comportamento. Sim, sim, sim. Sim, O comportamento de homens e mulheres. exato. Mas, como as mulheres sempre foram vistas como aquele pilar da sociedade, aquele pivô da moral, da ética e por aí fora, os olhos acabam sempre por cair em cima delas, porque nós já tivemos aqui momentos em que grandes senhores da nossa praça pública apareciam nas redes sociais de forma deplorável, não é? E então, mas não quero com isso justificar, não é? Não estou aqui a justificar, porque tanto um comportamento como o outro é errado. Mas o certo é que não só as mulheres, mas a juventude no seu todo tem lidado, não tem sabido lidar, ou seja, não está preparada para lidar com os efeitos da globalização, principalmente com os avanços das tecnologias, das novas tecnologias, do acesso às mídias e por aí fora. E acaba por, o que eles têm acesso acaba por influenciar muito. Daí a necessidade de ter um investimento grande na educação digital dos nossos jovens, das nossas raparigas e dos nossos rapazes. Porque só com uma educação, não é, digital, uma educação em termos dos efeitos, não é, das mídias sociais, não só, é que nós vamos conseguir fazer com que os nossos rapazes e as nossas raparigas possam ter também um certo controlo daquilo que, pronto, acontece nas suas redes sociais. Portanto, a mulher, há uma questão que eu gostava que, portanto, comentasse, é a questão do posicionamento da mulher e uma fazer muitos ciúmes. Ou seja, a mulher não se ajuda entre si. É culpa da própria mulher ainda hoje estarem a discutir o seu posicionamento na sociedade? Eu sou muito contra esse argumento de que as mulheres não se ajudam. Aliás, eu peço a todas as mulheres do meu ciclo sabem, que eu peço que nós não reproduzamos essas teorias, porque são teorias que surgem para nos separar ainda mais, para nos distrair do nosso objetivo. Não é questão que as mulheres não se ajudam. Isso, olha, historicamente falando, nós se formos ver, as nossas mulheres, as nossas meninas foram ensinadas para competir entre si, não é? Ela tinha que saber cozinhar melhor que a pracela para o homem sair para voltar para casa. Ela tinha que saber passar para quando o homem for, para o homem voltar. Ela tinha que ser aquela que atura tudo, não é? Para quando se o homem for encontrar lá alguma boquita, placela, para quando ele voltar, para ele sentir paz em casa e ficar em casa. Praticamente, a educação toda era para satisfazer as necessidades do homem. E as mulheres foram crescendo assim, com esse espírito de competição entre si. No entanto, é verdade que tem havido mudanças de comportamento. Tem mulheres que apoiam mulheres, tem pessoas que apoiam, tem homens que apoiam homens, tem homens que não apoiam homens. Porque o que nós vemos no seio das mulheres muitas vezes é aquela questão da competição, que é normal. Porque é normal haver competição. Por que todas as mulheres têm que se ajudar? Imagina, eu e mais uma mulher não podemos competir para um cargo, mas podem 2 homens. Por que entre nós é inveja? Por que entre nós não nos estamos a apoiar, mas entre os homens estão a competir e é normal? Por quê? Não, estou a perguntar por quê. Tanto para você como para os que estão em casa. Nós tivemos aqui as eleições presidenciais, não é? Tivemos algumas mulheres e vários homens. Mas a resposta, os comentários eram porque as mulheres não se ajudam. E quantos homens estavam na lista? Eles que se ajudavam. São teorias para nos desviar do nosso objetivo. E nós não podemos deixar, nós somos pessoas diferentes, fomos colocadas a situações, expostas a situações diferentes, temos princípios diferentes, fomos criadas, expostas a ambientes completamente diferentes. Nós não podemos pensar da mesma forma. Eu não tenho que apoiar alguém só por ser mulher. Se ela tem um ponto de vista que eu não concordo,
Se eu não partilho da mesma opinião que ela, eu não vou apoiar simplesmente pelo fato de ser mulher, não. Imagina que é uma pessoa que eu já vi a trabalhar e não gosto da forma de trabalhar. Vou apoiar simplesmente por ser mulher? Não. Mas o que não quer dizer que eu não esteja ali para lhe dar o meu suporte caso ela precise. Vai. Queres ir, vais. Eu não compacto com a tua forma de trabalhar, mas se quiseres ir, vais. Dou-te a força pela coragem. Eu fiz isso nas últimas eleições, eu fiz isso. Dei força pela coragem, mas não quer dizer que eu vá votar nelas. Imagina, se eu não me rever nas políticas que elas defendem, claro que eu não vou votar nelas simplesmente por ser mulher. Estamos a ser ridículos. Bem, a questão da competitividade entre mulheres já foi justificada e feito também uma comparação. Agora, a competição, neste caso, já estamos a falar desta questão da mulher, há comentários que vão de encontro com a teoria de que a mulher está a lutar muito porque quer se competir com o homem, ou seja, porque a mulher quer ser o homem ou quer o lugar do homem. Comentários sobre comentários. Claro. Quem faz esses comentários? Primeira coisa, é preciso ver quem faz esses comentários. Claro que se for o homem, claro que ele sente-se ameaçado e não vai deixar o caminho assim, vai achar que a mulher quer competir com ele. Se for uma mulher também, claro, é normal. Por quê? Porque nós sabemos que as mulheres até em certa medida acabam por reproduzir comportamentos machistas mais do que alguns homens. Não digo mais do que os homens, mais do que alguns, porque aqueles que foram criados, educados para ver que homem e mulher são iguais, não, dificilmente desenvolvem esses comportamentos. Mas é normal ver isso como se fosse uma competição, sentido claro. Você tem um pão na mão, ou tem um pedaço de peixe na mão, você vê cá vir, você vai deixar cá puxar? Você vai guardar, esconder o teu peixe. É o que acontece com os homens, não é? As mulheres estão a chegar-se à frente. Durante muito tempo, os homens tiveram o caminho livre para fazer o que quisessem. Mas agora as mulheres estão a chegar à frente e estão a dizer, não, nós somos igualmente capazes e nós queremos o nosso lugar. Nós queremos ocupar e nós queremos o nosso lugar. Sentem-se ameaçados. Daí, por isso é que exige depois, a mulher acaba por ter que fazer um esforço para mostrar que é tão boa quanto, ou mais ainda, ou um bocadinho melhor que o homem, depois para conseguir assumir determinados cargos. Mas é normal esse sentimento de salvaguardar aquilo que é seu, de não querer perder aquilo que já está ao seu alcance. É completamente normal, é um instinto natural do homem, tanto homem como mulher. Eu, se tenho alguma coisa, eu vou guardar bem para ninguém tirar de mim. Há uma questão que, portanto, também no seio da mulher tem-se comentado muito. A mulher, é verdade, está a lutar pelos seus direitos. Hoje tem um ministério, portanto, com a evolução da lei, das novas tecnologias, a questão portanto, enfim, violência doméstica, é sempre a mulher que se beneficia, porque o homem não queixa a mulher, é mais mulher a queixar o homem, portanto, essas questões todas. E ainda assim, as mulheres foram, ainda assim, há comentários, neste caso, de que as mulheres acabam por serem vítimas de muitas coisas e que estas leis acabam por ser leis de papéis. E que nos bastidores o comportamento dos homens é completamente deplorável por mulheres. Faço referência ao assédio nos serviços para conseguir, digamos, aquilo que se chama nas gírias, mais um tacho. Portanto, a mulher é submetida a alguns assédios. Há comentários que umas até se cedem
e outras recusam e acabam por perder. Estes comentários, eles já têm alguma, enfim, alguma informação palpável de que corresponde à verdade? E se corresponde à verdade, na sua óptica, o que é necessário fazer para realmente pôr fim a esta situação que, digo, é deplorável? Bom, começando pela questão do assédio, é uma questão bastante delicada porque é uma questão difícil de provar. Não é? E nós sabemos que em São Tomé nós somos limitados de meios. E acabamos muitas vezes por não ter técnicos capazes para lidar com essas situações. Porque às vezes o que acontece é que chega a acontecer, não digo que é o que acontece, o que chega a acontecer é quando uma mulher for fazer uma queixa, por exemplo, de que foi assediada, podem ou mesmo estuprada, quando uma criança acaba por ser violada ou por aí fora, a pergunta é, mas estavas com que roupa? Não fizeste nenhum gesto, não deste a entender mal. Mas simplesmente esses crimes só revelam o que a mentalidade machista do homem santomense, de ver que a mulher é o seu objeto. Ver a mulher como simplesmente um objeto de satisfação sexual, de atração sexual. Isso e também acaba por ser ainda mais perpetuado com o quê? Com a forma como muitas vezes a sociedade depois justifica esses casos. Ele é homem, está a fazer papel de homem. Então, apesar de haver lei, por ser um crime que eu considero que é difícil de comprovar, o que eu posso dizer é para quem for vítima, não lutar mesmo assim, não é? Procurar formas de ter provas, porque hoje, tendo provas, consegue-se punir. Não sei com que depois, como é que, não sei se já tivemos algum caso de punição mesmo a nível judicial de alguém que tenha cometido esse crime de assédio, não sei, mas devemos lutar para que isso aconteça, para que possa diminuir, não é? Porque para nós podemos combater o assédio no trabalho, porque nós sabemos que as mulheres vão lá para trabalhar, vão lá para, muitas vezes, em situações, não é? À procura de uma fonte de renda, muitas vezes com filhos pequenos, são abandonados pelos pais. Nós sabemos como é que os nossos homens comportam na nossa sociedade, então elas têm que se virar e elas acabam por ser duplamente ou triplamente vítimas do homem que abandona com o filho, vítimas dos chefes, não é? Que acham que o fato dela ser vulnerável está ali à disposição dele, e vítima depois do sistema que não consegue depois protegê-la dessas situações. É um caso, verdade, que está a crescer. Eu tenho ouvido muitos relatos de assédio sexual. O que eu peço é que nós possamos ter, tanto homens também que têm uma mente mais aberta, possam também se juntar à causa e dizer não a essa questão do assédio. E quando sabem de um colega que tenha feito isso, que não lhe passe mal na cabeça, porque se calhar amanhã pode ser a minha vez, por aí fora. Condenem mesmo. Condenem, porque imagina que a sua irmã, sua mãe, sua prima, um familiar próximo que está naquela situação e precisa de apoio, precisa de proteção. Ainda sobre este mesmo ciclo, algumas mulheres, digo mulheres, que são beneficiadas de alguma ajuda por parte dos homens, muitas vezes, quando esta ajuda acaba por se consumar, automaticamente perguntam aos que lhes ajudaram: o que eu pago você com ele? Não tem nada para pagar você. Enfim, quando estas conversas surgem por meio de um agradecimento, quando simplesmente devia dizer um obrigado e que Deus te abençoe, também não seria uma forma de influenciar o homem a ter pensamentos negativos? Pergunto eu.
Sinceramente não sei, acredito que não. Elas simplesmente estão a dar aquilo que elas aprendem, aquilo que ela tem. Ninguém dá o que não tem. Foi exposto a um ambiente que se calhar foi ensinada desta forma, que ela pode ter algo em troca, dando o seu corpo. Então, isso só resta a esse homem, se fez de boa vontade, ensiná-la da forma correta. Não, não é isso, porque muitas vezes quem nós vemos nessas situações acabam por ser as adolescentes, as jovens. Exato. Então, o homem ali como o adulto, ele que use a cabeça do adulto, ele que pense com o cérebro que Deus lhe deu e não pense com a cabeça de baixo. Então, assim, ele vai conseguir, na realidade, ser aquela pessoa, não é, que o país, que a sociedade precisa, é aquela pessoa que orienta alguém, porque muitas vezes elas estão ali simplesmente a precisar de uma orientação. Elas estão a dar, porque aprenderam a vida toda que é assim que se faz. Então, nada mal de ensiná-las da forma correta. Como é que se faz? Não, eu dei, aprende a aceitar ajuda e só tens que agradecer e ponto final. Simplesmente isso. Muito bem. Temos muitos outros assuntos à volta da mulher para podermos continuar a falar. Somos Maiana TVS, estamos com a convidada Dalila Villanova. A evolução da mulher na sociedade são tomense é o tema de hoje. Nós temos também o nosso passatempo, em que ele é da autoria da Casa Ambiente, através do projeto Liqueza Telenor, que denomina-se ao passatempo, onde cada telespectador tem direito a um carvão, aliás, um saco de carvão ecológico, desde que seja 3 dos primeiros a acertarem as nossas questões. Portanto, para esta questão do passatempo, vamos regressar após um pequeno intervalo, que já vem a seguir, para assim continuarmos. Fiquem com mais uma música e já estaremos de volta. A mulher e a sua evolução na sociedade são tomense. É o tema hoje em cima da mesa com a convidada Dalila Villanova. Já vimos várias questões, já desenvolvemos vários comentários e temos o nosso passatempo, Liqueza Telenor, onde temos, portanto, a questão da anterior edição, uma vez que ninguém conseguiu acertar, vamos repô-la outra vez, para que consigamos aqui um vencedor. Para hoje, o nosso passatempo denominado Liqueza Telenor, em questão temos: em que dia, mês e ano foi instituída a celebração do Dia Internacional das Florestas? Em salvaguarda a nossa biodiversidade, nós temos aqui este passatempo, como já disse, em parceria com a Casa Ambiente, através do projeto Liqueza Telenor, que se denomina ao espaço passatempo que temos. Os 3 primeiros telespectadores a acertarem levam para casa um saco de carvão ecológico cada. Para hoje, a questão que está mesmo aí na parte inferior do ecrã do seu televisor: em que dia, mês e ano foi instituída a celebração do Dia Internacional das Florestas? Responda através de uma mensagem e assim vamos avançar. Caso acertares ou estares entre os 3 primeiros, levará assim para casa o seu saco de carvão ecológico, oferta da Casa Ambiente através do projeto Liqueza Telenor. Continuando aqui com o nosso tema, temos aqui a nossa convidada, Dalila Villanova. Para nós continuarmos aqui e reabrir, eu vou a questão da gravidez precoce, aquela gravidez prematura. Este tipo de situação tem também enviado as nossas jovens, ou seja, a nossa juventude, ao caos psicológico, quiçá a prostituição, para salvaguardar um pão, porque muitas vezes estas gravidezes são provenientes de colegas de escolas que não têm nem eira nem beira, não sabem onde ir, não têm para onde ir, são filhos de pais também com condições limitadas e acabam por alegar que o filho não lhe pertence. E, em consequência, as miúdas acabam por ficar grávidas, umas que não têm o prazer de tirar uma vida, deixam crescer o feto e acabam por fazer. E outras, mesmo não tendo o prazer de tirar uma vida, recorrem às instituições legais para um aborto legal, que hoje também já é permitido com o consentimento, digamos, atenção,
de ambas as partes. Quando não há o consentimento de dois lados, significa dizer que a miúda entrou numa frustração total e foi lá tentar resolver a coisa por si própria e acaba por fazer de forma individual, recorrendo também aos medicamentos tradicionais, e tem causado muitas mortes também. São situações que eu gostava que fizesse vários comentários à volta, e se não é também por aí que às vezes os ditos papoitos deviam ter outro comportamento, e o próprio jovem que é a preparação para o futuro de amanhã, digamos assim, está a preparar um grupo de pessoas, ou seja, as crianças para serem responsáveis. Portanto, as crianças são a semelhança dos seus educandos. Me faz um comentário em relação a isso. Como é que a gente pode resolver essa situação que acaba por deitar por terra todo o esforço que é feito por todos os adultos? Olha, Abdullah, a questão da gravidez na adolescência acaba por ser um dos grandes desafios colocados nesse momento à nossa sociedade. Eu não falo simplesmente aos governantes, por aí fora, porque é a responsabilidade de todos nós, enquanto integrantes da sociedade, contribuir para que nós possamos ter um ambiente próspero, uma sociedade próspera, onde todos consigam viver, não é? Viver com dignidade. E a gravidez na adolescência acaba por fazer perpetuar o ciclo da pobreza. Porque nós sabemos que, principalmente, como disseste muito bem, as meninas que acabam por ser mais vulneráveis à gravidez na adolescência ou a levar a gravidez até ao fim, são as meninas de famílias mais humildes ou de famílias com menos condições financeiras. Então, engravidando de forma, antes do tempo, não é, de forma precoce, o que é que vai acontecer com essas meninas? Têm que abandonar os estudos. Muitas vezes os rapazes também têm que procurar, se for de família pobre, não é, têm que trabalhar para sustentar a mulher e a criança. Então, tanto ele como ela acabam por, apesar de ser mais frequente a rapariga que acaba por abandonar a escola, não, porque nós sabemos que anteriormente havia aquele decreto que proibia as meninas frequentarem as escolas depois do terceiro mês de gravidez, mas hoje nós sabemos, nós sabemos que não era somente por causa disso que as meninas acabam por abandonar, porque nós sabemos que a gravidez acarreta consigo um conjunto de sintomas, não é? É uma fase que muitas vezes não permite, não possibilita que consigamos levar as meninas ou as mulheres consigam levar a sua vida normal. Imagina que é uma gravidez de risco, ou imagina que ao ir viver com o pai da criança, a rapariga acaba de perder meios para continuar a estudar, e por aí fora já conheci vários casos desses. A rapariga estudava aqui na capital, depois foi viver com a família do pai da criança, que é na roça, num distrito longínquo, e depois ela não conseguiu concluir o estudo por causa dessas condições todas. Então, o que nós devemos fazer, não sei se é intensificar as sensibilizações, não é? Trabalhar também com a família, não é? Acaba por ser um bocadinho mais difícil, mas tentar aqui uma forma de trabalhar com a família, porque para que a família assuma o seu papel, a sua responsabilidade na educação das crianças, na educação. Ainda na semana passada estava a falar com alguém que a filha tinha para ir, acho que era 6 anos ou 7, e ela já falava com a filha e falava no namorado. Eu disse, não, a criança não tem namorado, ela tem amigos. São esses comentários, essas conversas que vamos ter com as crianças desde a tenra idade, desde a infância, que eles depois vão alimentando as coisas, e depois quando chega a uma certa idade quer na realidade experimentar essa questão do namorado. Então são coisas que nós devemos também trabalhar com a família, e de forma a nós podermos
diminuir ou combater, não sei se não conseguimos combater, mas pelo menos diminuir a taxa de gravidez na adolescência, porque só é um grande desafio ao desenvolvimento do país. E nós sabemos que, como diz aquela música Anzo Capalianzo, né? Criança, a colocar crianças no mundo, sem conseguir, sem ter como sustentar, então vai ser, como disseste muito bem, depois vai acabar, essas raparigas vão acabar à mercê dos predadores, não é? Em trabalhos não qualificados, de mão de obra não qualificadas, onde sacrificam bastante para ganhar algum troco, não é? Para levar comida para casa, e acabam depois nas mãos, nas garras dos predadores, porque eu chamo esses homens de predadores, porque se fossem mesmo homens, não sujeitariam, não colocariam aquelas raparigas, aquelas mulheres nessas situações, não é? Então, são predadores que acabam por sentir-se homem ao ter diante de si alguém vulnerável. Então, nós acabamos aqui, temos um papel bastante, um papel difícil, não é? Mas não impossível, a comunicação social, tu, com o teu programa, esclarecer as nossas adolescentes e não só, e também ver também que da idade, não é? Da adolescente, quando é abuso sexual, quando dá para fazer queixa, quando, por exemplo, são pais da mesma idade, acaba por ficar um bocadinho mais difícil, não é? Duas crianças, não sabemos como fazer. Ainda tive um caso de uma miúda, não é mais, é jovem, não é adolescente, é jovem, ficou grávida, foi abandonada pelo homem e a família não assumiu e ela ficou à sua sorte. Então, são situações que nós precisamos evitar. Precisamos evitar. Nós sabemos, eu vi uma reportagem há dias no canal da Voz da América para a África, né, no VOA, e dizia que tem aumentado o número de mulheres grávidas por não acreditarem no planeamento familiar. Por exemplo, nos métodos de planeamento familiar. Se calhar eu também poderia arriscar aqui, por exemplo, pedir às nossas jovens, às nossas adolescentes, se calhar, um bocadinho de abstinência, que não se envolvesse com homens, se não conhecesse na realidade. São Tomé é pequeno, toda a gente conhece toda a gente, fazer um estudo de mercado, não vale a pena, já tens um filho, não vale a pena dar a ele outro filho, porque ele está sujeito. Se ele gosta de você, ele vai cuidar de você com esse filho, e quando você estiver pronta, na realidade tiver condições de andar sozinha, lá mais para frente, porque o que acontece? Normalmente, as raparigas, quando têm um filho aos 16, 17 anos, é mais provável, antes dos 20, ter o segundo ou o terceiro filho. O que acontece? Ela não continua com o pai da criança, claro, procura outra pessoa porque precisa também ser feliz. Essa pessoa começa, eu estou a cuidar de você com o teu filho, se calhar você podia dar-me o meu filho, não sei o quê. E ela cai na conversa e vai dar ele um filho. E depois ele vai se embora e ela ficou conosco. Depois vem um outro. E a saga continua. Sucessivamente. E assim sucessivamente. Então, que elas possam ver que só precisam de si, da força de vontade para cuidar da sua família, da sua vida. Não é fora o mais cedo, não é o fim do mundo. Arregaçar as mangas, lutar, trabalhar, ir atrás e não colocar a esperança em homem nenhum. Porque se colocar a esperança nos homens, mais facilmente vai ser desgraça do que esperança. Então, basicamente. Vamos entrar nas redes sociais um bocado para fazer alguns comentários. Hoje em dia, a comédia nas redes sociais, aliás, a comédia passou para a rede social e foi convertida em meme, não é? Hoje em dia é chamado de meme no Facebook, no Instagram. O senhor é um grande memeiro. E quiçá. Bom, e
os memeiros, ou aqueles que se identificam como memeiros, é verdade também que a comédia, ela existe para criticar brincando. Ela vem mesmo para criticar brincando. Todo comediante faz uma crítica, seja ela política, social, mas brincando. Aproveita no meio da brincadeira e atira. Não é? Lança farpas. Agora, no Facebook, isto é mais em textos, pequenos textos, alguns trechos, e os memeiros vão muito direto ao ponto. Não têm meias palavras, vão direto ao ponto. E muitos comentários, as pessoas que não percebem o que é o meme, ou que meme são comédias traduzidas em textos no Facebook, acabam por traduzir estes memeiros a pessoas machistas, quando afinal estão a alertar a sociedade ou a população em geral de certos acontecimentos que passam despercebidos aos olhos de quem luta pela salvaguarda do bem da sociedade, em particular. Falo isto com tanto coisa, porque eu também, como disseste muito bem, sou um deles, criticar em meios de piadas. Agora, é verdade que dentre estes memes, ou seja, nos comentários de diferentes memes, quando há um meme, ou seja, uma crítica no Facebook traduzida em meme, algumas miúdas ou algumas comentaristas, elas entram para comentar criticando elas mesmas. Eu já vi vários comentários nos meus memes que, independentemente de umas dizerem que está assim, coisas assim, há outras que dizem que estão a aprender connosco. Como quem diz, há alguns memes que dizem, pronto, a mulher não sabe se posicionar, não sabe cuidar, está com 2, 3, há quem traduz, a ver à primeira vista, esse rapaz é muito machista, não sabe o que é que está por detrás. Mas a verdade é que ele está a alertar a sociedade para um perigo que está iminente. Portanto, algumas comentaristas dizem que estão a aprender connosco, ou seja, se nós estamos a enganar, elas também vão enganar-nos. E estas coisas, eu vou mais pelos comentários, porque a intenção do meme é buscar comentários, já sabemos que o comentário não é bonito, mas o que é que se deve fazer para que as mulheres, sobretudo, evitem certos comentários que impulsionam ainda mais a negatividade no seio da própria mulher? Baseando nesta questão de meme, né? Lançar farpas. Sim. É engraçado. Por quê? Porque quem respondeu não mentiu, né? Durante muito tempo, o homem fez o que quis. Não quer dizer que nós também vamos igualar o comportamento ao deles. Só que parece que o comportamento dos homens tem passado despercebido à sociedade e só a mulher é que aparece ali à frente. Imagina que ela consiga enganar bem. Ela se safa. Imagina que ela consiga enganar bem. Agora, o homem salvaguarda-se. Não é? Não, mas já acontece, eu estou a brincar, mas acontece, tem todo tipo de gente na sociedade. Tem pessoas que, tendo em conta a forma como foi criada, o ambiente que foi exposto, desenvolvem um determinado comportamento. Pessoas desenvolvem comportamentos completamente diferentes. Eu posso ser exposta ao mesmo comportamento. Eu e minha irmã, por exemplo, nós não temos a mesma personalidade. Nós podemos nos parecer em algumas coisas, mas temos a forma de pensar porque somos seres humanos diferentes, dotados de capacidades diferentes e com capacidade de escolha. Então, o que nós podemos fazer para simplesmente não continuar a disseminar esses pensamentos que deterioram a imagem da mulher, não é? Mas é importante dizer que é mesmo isso, a intenção é mesmo deteriorar a imagem da mulher, porque durante muito tempo os homens foram fazendo e ninguém viu nada. Não quero aqui dizer que eu estou a defender os maus comportamentos que as mulheres têm tido. Não estou a dizer isso. Simplesmente estou a dizer que como estamos na altura, que nós andamos a lutar pela igualdade,
e equidade, lutar para que a mulher assuma seu papel, nós não conseguimos isso sem os homens. Então é importante também que os homens assumam o seu papel. Porque elas enganam, porque vêm homens para enganar, por exemplo. Elas ficam com 2, 3, porque tem homens dispostos a isso, também não quer compromisso, tal como ela também não quer compromisso. Hoje em dia nós sabemos que não é só pelo fato de ser mulher, é que na sociedade há uma relativização de valores. O que era errado, hoje é certo. E a questão do eu também, da felicidade, o que importa é a minha felicidade, também acaba também para contribuir para isso. Eu não me interesso com a felicidade do outro, não tem nada a ver com o que o outro vai pensar. O que importa é eu ser feliz, o que importa é a minha felicidade. Mas nós sabemos que nós estamos num mundo, estamos numa sociedade rodeada de pessoas, e nós precisamos também analisar até que ponto as minhas ações afetam ou prejudicam o outro. Mas com essa relativização dos valores, que é permitido tudo, que eu falo que o que para mim é certo, para você pode ser errado, mas o problema não é meu. Simplesmente estou a fazer o que eu acho que é certo. E o que era certo antigamente, hoje é errado. O que é errado hoje, o que era errado, agora é certo. Então é preciso nós pararmos e pensarmos. Porque há pessoas que defendem isso. Há personalidades, não é? Isso também acaba por ser também um efeito da globalização, como estávamos a falar anteriormente. Há pessoas famosas, atrizes, músicos famosos que defendem o relacionamento aberto. Por exemplo, nós sabemos que a nossa Câmara Juvenil santomense segue muito as novelas brasileiras. E as novelas brasileiras são críticas à sociedade brasileira. Exatamente. E nós sabemos que na sociedade brasileira há muitos comportamentos desses. Relacionamento de pessoas que aprovam relacionamento aberto, por exemplo. Nós falamos de grandes mulheres, por exemplo, que foram repercussoras do feminismo e por aí fora. Mas uma boa parte delas também defendia o relacionamento aberto. Havia entre elas quem era casada, cada um vivia na sua casa, ela e o marido, e era permitido ter outros parceiros. Então, nós acabamos por atrair para a nossa sociedade comportamentos que nós vemos e achamos que é interessante. Nós paramos e nós pensamos, ok, nós sofremos tanto tempo, estivemos ali à mercê. Eu não acredito que seja de hoje, não acredito, porque eu acredito que sempre existiu. Simplesmente é que hoje com as redes sociais, hoje com essa questão das novas tecnologias, nós estamos mais próximos, está tudo mais interligado, mais conectado, nós acabamos por ter acesso às informações de uma forma mais rápida. Mas já aconteceu. A questão de filhos, por exemplo, que os pais não assumem, não é de hoje. Questão de mulher em casa com homem e o homem que está em casa assinar filho do outro homem, sem saber, ou a mulher vai lá fora pronta e traz filho. Não é de hoje, nós sabemos que não é de hoje. São coisas que não são de hoje. Minat la passa, né? Só que hoje em dia está mais divulgado, não é? Nós somos, a população cresceu, claro, e com isso também vai crescendo os males. Mais males do que bem, não é? E daí é que nós temos aqui que fazer uma introspecção, né, de cada um de nós, para nós vermos como é que nós podemos apoiar, para nós podermos disseminar bons valores. Muito bem. O nosso passatempo, ele é denominado Liqueza Telanó. Conta com o apoio da Casa Ambiente através do projeto Liqueza Telanó, em que entrega a cada telespectador um prémio de participação denominado Carvão Ecológico. São 3 sacos por cada edição e para conseguirem arrecadar estes 3 sacos devem responder corretamente às questões colocadas e também devem estar entre os 3 primeiros a acertarem. Em que dia, mês e ano foi instituída a celebração do Dia Internacional das Florestas? Repito, em que dia, mês e ano foi instituída, aliás,
à celebração do Dia Internacional das Florestas. O número para participarem, já sabem, 991-8828. Deixem as suas mensagens com as devidas respostas. Deixem as suas mensagens com as devidas respostas em 991-8828. Vamos relaxar mais um bocado com mais uma música final. Hoje estamos a tratar da mulher e a sua evolução na sociedade são tomense. Por que não continuarmos e agora com uma voz de São Tomé e Príncipe? Até já. E assim estamos de volta ao programa de hoje com a Dalila Villanova. Portanto, hoje estamos a tratar deste tema, a mulher e a sua evolução na sociedade são tomense, com a Dalila Villanova. Já vimos hoje vários assuntos, vários comentários, mas é verdade também que nós temos este passatempo. Vamos continuando aqui à espera que os telespectadores consigam acertar em definitivo esta questão. Mas antes vamos continuar aqui a comentar também a questão da violência. Violência nas mulheres. A mulher tem lutado para se posicionar, tem lutado para os seus direitos, mas a violência não acaba. E tem havido menos denúncia porque, enfim, tem havido também muitas ameaças por parte de homem, não é? E algumas mulheres acabam mesmo por morrer diante de uma violência. Mas comente esta questão de violência contra as mulheres, ainda mais numa altura em que muito se luta pelos direitos das mulheres. Isso tudo a violência também acaba por ser o resultado, não é, da visão que o homem acaba por ter da mulher, não é? Ver a codificação que se faz do sexo feminino, então ver como se fosse a sua, como é que eu posso dizer, como se fosse um coisa seu ou um objeto a qual ele pode controlar, ou então alguém que precise ser educado, que ele precisa educar. É preciso que nós possamos perceber que quando nós estamos numa relação, a relação é entre pessoas, não é? E pessoas que têm vontades próprias, pessoas que têm a sua forma de pensar. E não querer mudar a outra pessoa a todo custo, mesmo que for pela violência. Se a pessoa tem um comportamento que eu não gosto, eu simplesmente afasto-me e ponto final. E nós também temos visto aumentar também a violência no namoro. Desde o namoro tem havido essa questão da violência, o que vem nos dizer o quê? Que mesmo os nossos adolescentes e jovens têm refletido, ou seja, têm demonstrado características, sinais de violência. Agora, nós podemos perguntar por quê? Será que é porque estão expostos a ambientes de violência? Será que é porque aprenderam que só se consegue resolver as coisas com base na violência? É algo que nós precisamos entender bem, mas que é importante que a pessoa que é violentada não se deixe intimidar, porque já há casos, né? Tem havido casos de homens que também são violentados, que sofrem violência, não é? A violência não precisa ela ser só física. Temos a violência psicológica, temos a violência patrimonial. Tá? A pessoa está em casa, por exemplo, está com o seu parceiro e desentenderam-se, e o parceiro põe-se a partir tudo dentro de casa, não é? Isso é violência patrimonial, está a agir contra o patrimônio da família. Então é preciso nós pararmos um bocadinho e analisarmos por que essas coisas ainda continuam a acontecer, por que tem acontecido. Será o resultado da frustração? Será o resultado da falta de entendimento ou de falta de paciência para conversar? A pessoa já está tão frustrada que já não quer conversar, só quer um saco de pancada para aliviar.
Então, é preciso que a pessoa violentada dê a cara e acaba por também fazer a denúncia. Mas eu acredito que o que falta em São Tomé e Príncipe, se calhar, é uma voz forte, né? Porque nós sabemos que a violência ela pode acontecer em qualquer família, mas normalmente nós só vemos casos de violência nas famílias mais pobres, né? De classe mais baixa. E nós ouvimos, não é, das pessoas mais bem posicionadas na nossa sociedade que já foram vítimas de violência, mas não fizeram queixa, não se deram a cara. Será porque por vergonha? Se calhar é por vergonha, não é, de colocar em causa o seu posicionamento ou por aí fora. Isso não é só em São Tomé, não acontece só em São Tomé, acontece em várias partes do mundo. As pessoas têm vergonha, tendo em conta a posição que ocupa, mas eu acredito que precisamos de pessoas, não é, que quando sofrem violência, seja de que nível ou status social for, possa dar a cara e denunciar. Só denunciando é que se consegue até combater esses casos. Voltando à questão da juventude e a gravidez, muitas vezes as miúdas que ainda vivem com os pais engravidam e depois são expulsas de casa. Depois de engravidar, chega em casa e conta para os pais, e os pais, ao invés de as proteger, preferem expulsá-las. Não seria uma forma também de colocá-las vulneráveis aos ditos predadores? Sem dúvida, mas nós também precisamos perceber o que está por detrás do comportamento desses pais. Se calhar eles também não têm, eles pensam, mais uma boca, como é que nós vamos lidar? Ou veem nessa forma como é que eu posso dizer, uma falta de respeito por parte da filha. Foi engravidar e trouxe, ainda é criança, e eles não estão dispostos, não conseguem alimentar mais uma boca. Eles param e pensam, analisam todos esses desafios e acabam por tomar a atitude menos apropriada. No entanto, é preciso, sim, nós apelamos aos pais. Não quero aqui dizer para as meninas irem engravidar, não, nem aos rapazes para engravidarem as meninas, nem os papoites para engravidarem as meninas, mas quero com isso dizer que os pais tenham mais atenção, mais cuidado com as crianças, com os seus adolescentes em casa. Porque ela, ao chegar ao ponto de chegar à casa grávida, houve uma fase que os pais não prestaram atenção. Houve a fase em que ela iniciou a vida sexual e os pais não tiveram ali para conversar e para esclarecer. E então acaba por culminar apenas quando ela aparece à casa grávida e não há mais algo não há algo a se fazer. Mas nós também presenciamos esse comportamento de expulsar de casa quando o pai da criança é desprovido de bens, não é? Da classe social mais baixa. Porque quando é da classe social mais alta, o que acontece é que continua na casa com os pais, e os pais recebem apoio da família do rapaz. Se o rapaz é jovem, recebe apoio da família. Se for para apoio, não é? Há aquelas ofertas que nós sabemos que chegam aos pais, às crianças, às filhas, para poder ter ali. A coisa ainda passa um bocadinho mais despercebida. Então, por isso é que eu digo que as meninas mais vulneráveis acabam por ser vítimas 2 ou 3 vezes. Vítima da família, podemos dizer 3 vezes vítima da família, não é? De uma educação que não funciona dentro da família, vítima do próprio Estado
que não conseguiu garantir que ela pudesse desenvolver, ter toda a sua fase de uma forma saudável e, por sua vez, vítima desse apoio e da família que depois vê através dela uma forma de tirar alguma vantagem, porque nós sabemos que isso acontece. Se o senhor der isto, as coisas até passam de forma despercebida. Então, é todo um conjunto de coisas que acontecem que acontece na nossa sociedade que nós precisamos ter atenção. Ok, ela engravidou. Por que ela engravidou? Quais são, o que está por detrás dessa decisão? Há raparigas que dizem que engravidam para fugir da pressão que vivem dentro de casa. Pode ser. Há raparigas que estão expostas a um ambiente que depois não lhe resta mais nada. Aos 16 anos, já está bom para sair de casa e engravidar e viver com o homem. Porque nós precisamos perceber qual é a realidade dessas raparigas primeiro. Eu sei que nós muitas vezes queremos procurar culpados, não é? Mas eu, olhando para o número de casos de gravidez na adolescência, eu digo que os culpados somos todos nós. O culpado é a sociedade, o culpado é o Estado que falha na definição de políticas, o culpado é toda a gente, todos nós. O culpado é o Abdullahi, sim, fazedor da opinião pública, comunicação social, que tipo de material, que tipo de produtos a comunicação social oferece às nossas jovens hoje em dia. Músicas, por exemplo, conteúdos que é passado. O que tipo de conteúdos? Hoje em dia a gente liga a televisão, TVS, desculpa lá, obrigada por me dar espaço para falar, mas ligamos a TVS e a novela atrás de novela. O que estamos a ganhar com isso? Tem novela 19, né? Tem novela 21, né? Se não estou errada? Não sei, quase não assisto novela. Para quê? A novela nós sabemos que conta uma realidade. Conta uma realidade. E as nossas jovens e adolescentes estão a consumir essa realidade sem analisar por detrás porque em que ambiente aquilo foi feito. E acham bonito. Por exemplo, há 2 anos lembro-me de uma situação que alguém contou, que estava numa das nossas roças, numa das nossas comunidades, e uma menina de 11 anos estava grávida. Ela chamou e conversou com a miúda e perguntou por que ela engravidou. Eu vejo na televisão e eu acho engraçado. Ela acha engraçado ser mãe. Ela acha engraçado, ela só vê a parte, achava engraçado ver aquela coisa toda de paparicar a criança e não sei o que, ela achou engraçado. Então é bom nós vermos que tipo de conteúdos também nós estamos a oferecer. A rádio, falando da televisão, posso falar da Rádio Nacional, posso falar dos nossos fazedores de opinião nas redes sociais. Que tipo de conteúdos nós estamos a dar aos nossos adolescentes e jovens para consumir? São, na realidade, conteúdos que fortalecem os valores ou são conteúdos que vêm ainda mais intensificar essa vida que nós temos hoje em dia de materialista, do que o que importa é mostrar que eu tenho, o que importa mais o ter do que o ser. Importa, as pessoas querem ter as coisas já e agora, não querem mais fazer a escalada, não é? Porque hoje em dia é vergonha ser pobre. Hoje em dia ninguém quer ser pobre, é vergonha ser pobre, é vergonha andar a pé. Eu até costumo dizer aos jovens que eu trabalho com eles, daqui a pouco, acho que vocês, se motoqueiro vos levasse até o vosso quarto para vos deixar na cama, vocês iam em motoqueiro até cama. Porque hoje em dia, motoqueiro para cima, motoqueiro para baixo, uma distância curta, já não se vê pessoas andarem a pé, já não se vê mais nada porque é vergonha. Então, é preciso nós pararmos e pensarmos um bocadinho. Qual é a nossa contribuição? O que é que nós temos feito para mudar? Ok, as coisas estão mal, os jovens têm agido mal, ok, por aí fora. O que é que nós temos feito? Andamos ainda em que contribuímos para a mudança de comportamento dos nossos adolescentes e jovens?
Falou destes assuntos, aproveito esta escalada para provocar mais algum comentário em relação às redes sociais, algo para consumir. Com a evolução das novas tecnologias, tem surgido nas redes sociais vídeos indelicados, vídeos não próprios para o consumo, nem para uma pessoa adulta que fará de uma criança, não é? Portanto, e as crianças hoje em dia estão com a rede social porque, pronto, a rede social a partir dos mais de 18 anos. E as meninas estão a criar Facebook com data, acrescentam a data e aumentam a sua idade para ter acesso às redes sociais. E quando a gente vai deparar, são crianças dos seus 11, 12 anos, desde que está com o telemóvel na mão e é digital, ou mesmo tem uma área para se navegar em uma casa de internet, que é baratinha, só como parece por aí 10, 15 dólares, já se consegue navegar um bocadinho. Então vão criando, e há pessoas, há meninas que vão lá para criar rede social e não têm como criar, não sabem criar, e quem lá está a trabalhar não está preocupado com a idade da menina, simplesmente ajuda-na a criar, e ela cria uma conta com o número da mãe, porque a rede social permite ter um contacto telefónico. Às vezes usa o número da colega ao lado, porque há uma mensagem que o Facebook envia para confirmação da senha ou dos dados. Muitas vezes criam com o número de próprio quem está a ajudá-la a criar o Facebook. Depois do Facebook criado, removem os contatos e já está lá criada a rede. E quem vai usar é uma menina, seus 12, 13, 14, 15 anos, que já está na rede social com a questão, a fotografia, por exemplo, que elas colocam, elas procuram dar o zoom máximo na fotografia, que é para parecer gente grande, e às vezes só tira a cabeça, né? Só a cabeça, só a cara, e coloca a espeta ali, e pronto, são coisas que às vezes estão nas redes sociais, e estas crianças acabam por consumir estes vídeos, né? Estas partilhas, e pessoas inocentes vão enviando por mensagem para partilhar. Estas crianças participam em grupos do Facebook, participam em brincadeiras denominadas verdade e consequência. São comportamentos que às vezes promovidos por pessoas, por jovens maior de idade, e que acabam por chegar a uma criança dos seus 12, 13 anos por motivos que cá já citado. Esta questão também não merece uma observação da nossa convidada de hoje. As crianças na rede social não é também um perigo à sociedade? É um perigo porque eles não sabem fazer, essas crianças não fazem a distinção do que podem e não podem ver. Daí a necessidade dos pais, dos adultos, dos encarregados de educação, terem maior atenção a essas crianças. Como é que uma criança de 12 anos, 11 anos tem Facebook? Como? Os pais não sabem. Os pais ficam sem saber. Nestes casos, a maioria dos pais não sabem. O que isso acontece? É que, o que acontece? Hoje em dia, nós sabemos que o custo de vida está cada vez mais elevado. A tendência dos encarregados de educação e dos pais é garantir o melhor ao seu filho, ao seu educando. E pensam que melhor é tudo de bom e do melhor e de toda a qualidade que conseguem colocar na mesa, e esquecem-se do essencial. Há pais que saem de casa de manhã, deixam o filho a dormir, e quando regressam o filho já está a dormir. E esses pais não têm como saber o que os filhos fazem. Quando vão descobrir, meu filho que fez isso é inacreditável. Então é preciso que os adultos da vida da criança tenham maior presença na vida dessas crianças, que tenta ao máximo, desde cedo, esclarecer essas crianças sobre os perigos que há por detrás dessas coisas. Não falando só da questão das redes sociais, também falando mesmo dos perigos que elas podem ter na vida real, trazer do virtual para o real. Imagina, a criança tem 12 anos, arranja um amigo, está a conversar e não sei o quê, vamos nos encontrar. A pessoa também, nós sabemos que pode criar, não é? Criar perfil com idade também. Sim, aldrabada. De repente começa a falar com a criança, porque como se fosse criança, e
a criança está num perigo que ninguém sabe. Só se vai saber depois de acontecer. Então, é importante que nós adultos tenhamos atenção a isso. Os tios, os avós, os pais, é preciso ter atenção a isso. Controlar melhor, ver melhor o que a sua criança consome. Não deixar só porque, ok, o mundo está evoluído, nós estamos no mundo das novas tecnologias, mas também não vamos entregar tudo à criança. Controlem, se faz favor. Criança, faz-me confusão ver-me criança de 10 anos que já tem telemóvel próprio. Faz-me confusão. Eu não consigo aceitar. Não consigo. Não sei se é porque, se calhar, o meu primeiro telemóvel foi, se calhar, aos 20 anos. E foi o Jojo. E foi o Jojo. E hoje em dia nós vemos crianças de 10 anos já têm telemóvel, consegue tátil, não é? O smartphone, não sei o quê, e dizem, é para me contactar se alguma coisa acontece. Onde é que ele vai estar sozinho alguma vez? Aonde, por exemplo? Se ele estiver na escola, se acontecer alguma coisa, a escola liga para mim. Se ele estiver em casa a cuidar de pessoa mais velha, se acontecer alguma coisa, a pessoa mais velha liga para mim. E nós não paramos para pensar também no risco do simples fato dessa criança ter aquele telemóvel. Ele pode ser vítima de assalto, pode colocar em risco a sua própria vida. Já teve casos de menino que saiu para pesquisar matéria, foi assaltado. Levaram o telemóvel, graças a Deus não fizeram mal ao miúdo, mas levaram-lhe o telemóvel. Então são coisas que é bom nós pararmos e pensar até que ponto nós estamos a colocar em risco a segurança das nossas crianças, dos nossos filhos. Então, mais ou menos, tentar acompanhar mais de perto essa questão. Tentar acompanhar mesmo e fazer com que a criança veja nele uma pessoa a quem recorrer caso tenha alguma dúvida, tenha alguma necessidade, que seja o primeiro recurso da criança. Por isso, nós já tivemos casos, de raparigas, quando da sua primeira menstruação, não sentem a vontade para falar com a mãe ou para falar com o encarregado de educação, alguém que está a cuidar, que teve a sua primeira menstruação. Há uma vergonha para conseguir falar, não há diálogo. As pessoas estão tão distantes que não há um ambiente para diálogo, para que as crianças possam exprimir aquilo que estão a pensar ou aquilo que sentem. Então acabam por refugiar na roda dos amigos, nesses jogos, e se eles tiverem acesso a essas tecnologias, dá criança dinheiro, criança desde da infância já maneja alta quantia de dinheiro, 10 dobras, criança de 2 anos já vai para a loja comprar coisa com 10 dobras, já vai comprar coisa com 20 dobras. São coisas que a mim fazem confusão. Criança não vai comprar coisa. Você vai comprar coisa e dá à criança. Porque assim você está a criar na criança o gosto pelo dinheiro, o gosto por aquilo. E então, são coisas que nós precisamos parar e pensar e analisar até que ponto nós, ao pensar que queremos fazer bem, porque nós acabamos por não estar a fazer bem à criança, mas a nós, ao nosso ego, porque nós não queremos que a criança chore, nós não queremos que a criança faça birra, então vamos dar à criança o que ela quer. E depois, mais tarde, vamos chorar e vamos chorar mal. Muito bem, Dalila Villanova, com a sua reflexão em relação a esta questão de hoje, em todas as vertentes, a evolução da mulher na sociedade são tomense. Então, para que ela continue a evoluir, para que a mulher continue a evoluir nesta sociedade, é necessário tomar em conta estes cuidados. Vamos a mais uma música e já voltamos para nós fecharmos o programa de hoje. De volta ao programa, aliás, ao tema, assim é que está certo, porque estamos ainda diante do programa Manhã na TVS, a mulher e a sua evolução na sociedade são tomense, com a Dalila Villanova, diante dos seus comentários, da sua reflexão em relação a isso. Bom, para nós fecharmos, nós temos aqui a questão da mãe abandonada, aliás, uma mulher abandonada pelo marido ou pelo namorado, grávida, ou então com o filho nas mãos, que é forçada, às vezes, a recorrer a certos negócios porque não quer estar sempre a mudar de parceiro.
só que em consequência ela acaba por estar vulnerável porque o trabalho que ela vai fazer muitas vezes coloca-a exposta, e é aí onde os tubarões negros aproveitam para sugar o sangue das raparigas. Estou a falar concretamente destas meninas que recorrem muitas vezes muito cedo a negócios como a venda de saldo, a venda de pala-pala, de pofo-pofo e de outras coisas mais, que coloca exposta a chegada ou a presença de muitos predadores, os chamados tubarões negros. Comentários sobre isso e um apelo à sociedade, só para nós rematarmos e fecharmos a porta hoje. Sem dúvida, se ela tiver, como já disse anteriormente, se ela tiver em situações de risco, ela vai se tornar vulnerável, não é, a esses tubarões negros, como tu te referiste. O que é importante é que ela possa encontrar apoio no seio familiar, não só da sua família, e mais importante ainda é que a família também do homem não compactue com isso. Porque nós vemos o que acontece ela que procurou, ela engravidou porque quis, ela poderia fechar as pernas. Só que ela não engravida sozinha. E se for ao contrário, não é? Se for a filha da pessoa que está a falar isso, de certeza que a pessoa não ficaria feliz também, não se sentiria bem com isso. Então é bom começar a colocar no lugar do outro e dar o suporte necessário e, se for o caso, exigir mesmo que o homem assuma as suas responsabilidades, porque ele também poderia muito bem não se ter envolvido com ela, porque ela não se envolve sozinha. E depois, ela, em situações vulneráveis, pedir aos predadores que pelo menos deixem de ser predadores, não é? Se querem ajudar, que ajudem, mas sem querer algo em troca, sem, mais uma vez, a vitimizar ou ver a mulher como simplesmente um objeto de satisfação sexual. Porque é assim que muitas vezes veem essas mulheres, essas raparigas como objeto de satisfação sexual. E pedir a essas mulheres, a essas raparigas, que não se intimidem, que não baixem os braços, não é? Elas só precisam ser firmes e convictas naquilo que querem, que elas conseguem um filho, eu acredito que ela consegue criar. Só não entre, por favor, na onda de um relacionamento, porque precisa criar o filho. O que vai acontecer? Vai estar nesse relacionamento, o primeiro mês vai estar bonito, o segundo mês vai estar bonito, pode até ficar um ano bonito, depois o homem vai querer também que ela lhe dê um filho dele. E depois, quando ela der conta, está solteira novamente, mas agora não com um filho, mas com dois. E a coisa ainda acaba por piorar. Então é importante parar e refletir. Enfrentar os desafios não será fácil, mas com força de vontade, com garra, ela conseguirá ultrapassar esse desafio e conseguirá até, quem sabe um dia, usar essa experiência para ajudar outras raparigas e outras mulheres que vierem a passar nas mesmas situações. Mas pedir mesmo encarecidamente que evitem de se colocarem em posições de vulnerabilidade para não se aproveitarem delas. Porque mesmo naqueles negócios, elas podem se posicionar. Muito bem. Não houve hoje qualquer telespectador a acertar, o que quer dizer que vamos continuar a bater na mesma tecla e para a próxima edição traremos a mesma questão. E já agora nós agradecemos a todos quantos estão do nosso lado e mantiveram connosco até o momento. A Dalila Villanova, nós agradecemos, em particular agradeço por ter ficado connosco, por ter vindo e pelas opiniões que cá deixaste. E assim fechamos hoje. Felicitações às mulheres e a todos. Até a próxima oportunidade. Vamos fechar com mais uma música e, por que não,
Vamos chamar a Janete Andrade com a música intitulada Mundo. Um abraço e até a próxima.